Hoje o tema da live, que a Ana Carolina está aqui para comentar com a gente, é sobre da física de partículas às inovações médicas. Ela vai falar um pouco sobre esse tema, por mais ou menos uns 30 minutos, meia hora, enfim, fica à vontade também se quiser falar mais, menos. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem ir mandando no chat, o que vocês, tanto curiosidade quanto dúvidas, depois a gente vai falar sobre elas. Então, explicando um pouco do projeto, essa live é sobre ciência para quem tiver interesse, curiosidade, não precisa ser cientista para assistir. O nosso objetivo é que todo mundo possa vir aqui, tirar dúvida, enfim, e participar. Eu faço farmácia bioquímica na USP, estou no meu último ano, e eu conheci o professor Jonas Gruber através da graduação. Ele é o professor doutor do Instituto de Química da USP. A principal linha de pesquisa dele é de sensores biomiméticos. E a Ana Carolina Pádua está aqui para falar sobre o tema, né, principal. Ela fez mestrado em engenharia biomédica, doutorado em biociências moleculares, fez também um estágio de pós-doutorado em computação de alto desempenho para ciências da vida nos Estados Unidos, em Austin, Texas. Ela também foi oficial de transferência de conhecimento para aplicações médicas no CERN, que é uma organização europeia para pesquisa nuclear, e atualmente ela é pós-doutoranda em neurociência no Centro Champalimau para o Desconhecido em Lisboa. Acho que você está em Lisboa agora, né, Ana? Sim. Então a gente está muito animados aqui para receber ela, para ver o que ela tem para contar para a gente, e vou passar então a palavra para o Jonas. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer ter você aqui com a gente iniciando, né, a apresentação de mais uma live desse projeto que tem o objetivo de popularizar a ciência, né? Então, falar de uma maneira bem simples, que todo mundo possa acompanhar. E um enorme prazer ter a Ana Carolina Pádua conosco. Eu conheci a Ana Carolina durante o doutorado dela. Ela já esteve no Brasil no mestrado, fez um estágio em Araraquara, na Unesp, e depois, no doutorado, ela veio fazer uma parte do doutorado dela no meu laboratório, sob minha orientação, e foi um enorme prazer tê-la aqui por um tempo, e conhecer a família, e depois ir para Portugal. Eu acho que isso é uma parte que é fantástica, né? Esse trabalho que a gente faz de orientar pessoas, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, é a amizade também que se estabelece. E nós continuamos colaborando um pouquinho. Estamos agora publicando este ano um capítulo, um livro, né, sobre sensores biomiméticos, que a Ana Carolina escreveu uma parte do capítulo, justamente as aplicações em medicina e biomedicina. Então, não poderia deixar de convidá-la para fazer uma live aqui nesse projeto. Então, eu vou parar de falar, que eu já falei demais, vou passar a palavra para a Ana Carolina, e no fim a gente vai ver as perguntas e fazer também algumas perguntas para você. Muito bem, Jonas. Muito bem. Participar e fique à vontade. Obrigada. É um enorme prazer estar aqui hoje convosco e fazer parte deste vosso projeto, que acho bem interessante, de trazer a ciência a todo o público. E é realmente muito positivo sentir que ainda continuo a colaborar com a USP, em particular através do professor Jonas Gruber, com quem também me cruzei no doutoramento e que foi um guia essencial para mim para conseguir o melhor no meu projeto de doutoramento. E sem dúvida que foi também o projeto de doutoramento que me abriu portas mais tarde para fazer o estágio em Austin, Texas, em computação avançada, e mais tarde no CERN, enquanto oficial de transferência de conhecimento. E é precisamente sobre essa experiência
que durou 2 anos, que eu vos venho falar hoje, que foca mais na física de partículas e nas suas aplicações médicas. Eu sendo já tendo um background em engenharia biomédica, fui recrutada mais para essa parte do cerne de aplicações na biomedicina. Então, eu vou começar por mostrar aqui um vídeo, porque eu acredito que este assunto da física de partículas é algo que nos interessa a todos e é algo que nós partilhamos em comum, responder às questões mais fundamentais sobre o universo, acerca de onde é que nós vimos, o que é este universo de que nós fazemos parte, o que é que nós somos, o que é que nos constitui. Tudo isso são perguntas que nós fazemos por pura curiosidade, e acho que é algo que nos liga a todos enquanto seres humanos, essa curiosidade intrínseca. E a matéria e a física de partículas não está só no universo fora de nós, mas sim faz parte de nós. E é por isso que eu gostava de partilhar agora convosco um vídeo, que eu vou aqui compartilhar a tela, que nos vai dar uma dimensão daquilo que nós estamos a falar quando falamos em física de partículas, que vai... Vocês conseguem visualizar? Agora? Sim. Sim. Ok, pronto. Eu vou então continuar a partilhar aqui o vídeo, em que nós vamos fazendo zoom. Neste caso estamos a fazer zoom no cabelo desta senhora, e ao continuarmos a explorar os vários constituintes, vamos avançando, e realmente as células que constituem o cabelo, se nós fizermos mais zoom, vamos chegar até à presença de moléculas que, por sua vez, são constituídas por átomos. Neste caso, agora vamos fazer um zoom aos átomos de carbono, e entrando dentro de um átomo de carbono encontramos as nuvens eletrónicas, onde se encontram os eletrões, que são as regiões do espaço onde é mais provável encontrar um eletrão. E no centro do átomo temos o núcleo, que é constituído por... A vermelho vemos os prótons e a branco vemos os nêutrons. Os prótons que têm a carga positiva, e no seu interior ainda têm os chamados quarks, que são as partículas mais elementares que compõem os prótons. Os nêutrons também têm estes chamados quarks, já os eletrões são também partículas consideradas elementares. Isto só para nos dar uma ideia de que nós somos também física de partículas, e física de partículas é tudo o que está à nossa volta. Eu vou agora voltar a ativar aqui a câmera, para que vocês me possam ver. E agora vou-vos mostrar também uma imagem, que é a imagem que representa aquilo que foi a origem de tudo o que nós conhecemos. Ou seja, se nós tentarmos recuar para trás e pensarmos na origem de tudo, na origem das estrelas, na origem das galáxias, na origem do universo, temos de ir até um certo ponto, que com certeza vocês já sabem qual é, que é a origem do universo, a grande explosão que deu origem a tudo, o Big Bang. E para isso temos de recuar a 13,7 bilhões de anos. E se tivéssemos uma máquina do tempo e observássemos à nossa volta, à medida que vamos recuando estes bilhões de anos, o que é que aconteceria? Nós veríamos que o universo se tornava cada vez mais denso, cada vez mais quente e também cada vez mais simples à medida que nos aproximávamos do seu início. Sendo que esta simplicidade que existia no início do universo
é considerada pelos cientistas, em particular pelos físicos, como uma oportunidade, um potencial enorme para se compreender de que é feita a matéria, porque ao longo destes bilhões de anos que passaram, a matéria foi se agregando, as partículas que eram simples passaram a ganhar complexidade e hoje em dia temos moléculas, temos todo tipo de objetos, temos vários planetas, vários sistemas, várias galáxias, enfim, temos uma complexidade tão gigante que se torna difícil a sua compreensão a nível mais elementar. Então, conseguir reproduzir estes primeiros instantes do universo é algo verdadeiramente empoderador para a ambição dos cientistas de compreenderem as nossas origens. E foi por isso que decidiram criar, ou recriar neste caso, esta explosão do Big Bang. E é precisamente esse o objetivo do grande projeto do túnel do Large Hadron Collider, que é o túnel onde os hadrões colidem, que tem 27 quilómetros e que está localizado na fronteira entre a França e a Suíça, no CERN, onde eu trabalhei, e que está localizado num túnel que fica a 100 metros de profundidade. E neste túnel temos o nosso LHC, que é um equipamento constituído por magnetos que vão fazer com que dois feixes de partículas sejam transportados quase à velocidade da luz, em direções opostas, e é feita uma colisão em 4 lugares específicos, que são consideradas as experiências do CERN. Temos o CMS, o ALICE, o ATLAS e o LHCb. Nestes lugares existem enormes detectores capazes de identificar as partículas resultantes da colisão dos feixes de partículas. E quando nós falamos dos aceleradores, e é por isso que eu trouxe algumas imagens, porque acho que estas imagens valem muito mais do que qualquer coisa que eu possa descrever, é disto que falamos, são destes magnetos supercondutores que servem para dar velocidade e também focar o feixe de partículas. E estes magnetos supercondutores, para funcionarem no seu ponto ótimo e conseguirem acelerar as partículas à velocidade quase da luz, têm que ser arrefecidos a uma temperatura de menos 271 graus Celsius. É uma temperatura que é muito difícil de encontrar temperaturas mais baixas que estas na Terra. Existem, mas com certeza é mais baixa do que o espaço exterior. E aqui nos detectores temos, por exemplo, aqui o exemplo de um detector, que é aqui que o feixe de partículas colide, e o objetivo destes detectores é determinar quais são as partículas resultantes da colisão. Ou seja, nós não conseguimos detectar exatamente as partículas que resultam da colisão, mas conseguimos detectar as suas propriedades, nomeadamente em termos de momento. E são estes detectores que nos vão dar o fingerprint, não é? No fundo, que é como se fosse o bilhete de identidade da partícula. E com base nessas informações consegue-se aferir quais são as partículas resultantes da colisão. As partículas que se fazem colidir aqui no LHC são ou protões ou neutrões. Por isso é que se chama o Large Hadron Collider, porque hadron é de hadrão, que são as partículas do núcleo dos átomos. E todas estas informações que são geradas têm que ser armazenadas no CERN, e por isso a supercomputação e a computação de alta performance também têm um papel fundamental. E os dados acabam por ser armazenados nos supercomputadores. Nem todos são guardados. Acontece que eles têm um trigger que faz logo a seleção dos eventos mais importantes.
sendo que os mais importantes são aqueles que ainda não se encontram descritos. São aqueles que ainda não foram detectados anteriormente, são aqueles que são novidade, porque o objetivo aqui é sempre descobrir aquilo que ainda não se sabe, o desconhecido. E desta mega obra de engenharia, obviamente, que resultam novas tecnologias, tanto para os aceleradores, como para os detectores, como para a computação, que podem encontrar aplicações em várias áreas. E uma dessas áreas que a mim me diz mais particularmente, porque foi nessa área que eu trabalhei, é a área das tecnologias médicas e biomédicas. Um exemplo de uma tecnologia que não tem nada a ver com médica e biomédica, mas que realmente revolucionou completamente o mundo, foi a World Wide Web, a internet, que foi inventada no CERN. Apesar do CERN não ser propriamente conhecido por ter inventado a internet, porque tem outra, não é o principal do CERN. O principal do CERN é a física de partículas, mas foi aí que nasceu a internet, porque simplesmente um cientista do CERN achou que era boa ideia criar uma rede de partilha de ficheiros interna, porque estava cansado de andar de bicicleta de um edifício para o outro ao frio, e pensou: vou criar esta rede para nos facilitar a vida aqui no CERN. E quando essa rede interna foi disponibilizada ao público, ganhou a dimensão que ganhou e teve uma enorme projeção, e foi ainda mais desenvolvida com outros protocolos a seguir, que a tornaram aquilo que nos está a conectar hoje aqui nesta live, e aquilo que tem uma enorme potencialidade hoje em dia. Nós já nem sabemos como seria a nossa vida sem a internet, que surgiu a partir daqui. Mas se formos pensar em aplicações médicas, por que não pensar que coisas tão simples também podem acabar por ter um enorme impacto e fazer um esforço para que isso aconteça, até de uma forma menos natural, mas mesmo mais trabalhada. É o caso das aplicações médicas. Por exemplo, no caso dos equipamentos de ressonância magnética, vocês veem aqui os equipamentos, e o que é certo é que o conhecimento da física de partículas permitiu o desenvolvimento destas tecnologias. Basicamente, a tecnologia de ressonância magnética baseia-se no princípio de que o ser humano é maioritariamente constituído por água nos nossos tecidos. Então, água, temos o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, H2O, certo? Depois, como é que se vai processar a visualização da imagem? São aplicados campos magnéticos e o impulso de radiofrequência vai fazer com que os prótons, os átomos de hidrogênio, se alinhem e se voltem a desalinhar, e ao voltarem à sua posição inicial, isso vai nos dar informação acerca do tipo de tecido e do tipo de constituinte daquilo que nós estamos a observar, e isso vai se refletir na imagem que vai ser obtida no scanner do equipamento. E sem entendermos de física de partículas, nunca conseguiríamos desenvolver estes equipamentos, por exemplo. O que significa que às vezes as coisas acabam por ter aplicações que vão para além da nossa curiosidade, acabam mesmo por contribuir positivamente para a nossa qualidade de vida. E uma forma que o CERN já tem vindo em particular, como trabalha lá, estou mais a par dos contributos do CERN, e eu sei que, por exemplo, o CERN, ao utilizar condutores supermagnéticos nos seus aceleradores, começou a pavimentar mais o uso de nióbio de titânio, que é um supercondutor que começou a ser mais utilizado, e desde então este equipamento também tem beneficiado
da utilização desse material para criar os campos magnéticos mais interessantes a nível de imagem médica. Por isso, uma coisa acaba por sempre puxar pela outra também, o que é um benefício para ambas as partes. Pensando, por exemplo, numa outra tecnologia, que é o PET, nesta tecnologia, o objetivo é estudar a questão do metabolismo. E, por exemplo, aqui também se baseia mais uma vez em princípios de física de partículas, porque neste tipo de exames o que se faz é injetar um radiotracer, que é um radioisótopo ligado a uma molécula de interesse, que vai ser o alvo, no fundo. E neste caso, por exemplo, se quisermos detectar um tumor maligno, podemos, por exemplo, conjugar uma molécula de açúcar com o radioisótopo, que vai ser o nosso FDG, aqui no exemplo. E essa molécula vai acabar por se ligar mais às zonas, neste caso estamos a visualizar o cérebro, por isso às zonas do cérebro que fazem um consumo maior de açúcar. E por isso acabam por fazer uma maior, atrair mais o radioisótopo. E o que o radioisótopo vai fazer é emitir um positrão, que por sua vez vai encontrar um eletrão livre no organismo e vai emitir 2 fotões, segundo aquela equação de Einstein, é igual a mc². E, devido a isso, os detectores de PET, que são detectores de raios gama, vão conseguir detectar os fotões e vão conseguir recriar uma imagem a partir dessa informação. Por isso, estes fotões depois vão ser convertidos num sinal elétrico que, por sua vez, vai gerar as imagens. Aqui, por exemplo, uma contribuição que o CERN fez foi contribuir para a existência de novos cristais cintilantes nos detectores, que permitem visualizar as imagens com muito mais detalhe e dessa forma é possível reduzir a dose ao paciente, o que acaba por ser uma vantagem a nível de efeitos colaterais, e também que permite melhorar a qualidade das imagens, o que é muito positivo para os profissionais de saúde que conseguem ter acesso a melhor qualidade para fazer o diagnóstico. Outro exemplo que encontramos bastante nos hospitais é o caso dos raios-x, em que são aplicados, é aplicado um feixe de raios-x a passar pelos tecidos e a absorção desses fotões, neste caso, pelos vários tecidos do corpo, vai fazer com que seja, como é diferente em tecidos com diferentes capacidades de absorção desses fotões, aqueles que absorvem mais vão aparecer com maior contraste, como é o caso dos nossos ossos, que por terem cálcio vão fazer uma maior absorção dos fotões de raio-x e por isso aparecem com maior contraste. Podemos também pensar em fazer um raio-x em 3D, que nesse caso já estamos perante um CT scan, e que é utilizado, por exemplo, para fazer diagnóstico de cancro, porque também os tumores têm essa característica de maior contraste. Em relação a contributos aqui nesta área dos raios-x, como vocês podem ver na imagem, esta imagem significa mesmo a revolução maior que já houve nesta área dos raios-x, que é a possibilidade de vermos raios-x a cores, porque há umas décadas não existia a possibilidade de ver raios-x coloridos. E hoje em dia, graças a este detector que foi criado no CERN, é possível identificar as diferentes energias dos fotões. E graças a isso é possível, depois na imagem, distinguir ossos, tecidos, até mesmo o metal do relógio, que numa radiografia tradicional apareceria bastante esborratado. E aqui aparece muito bem definido.
Agora vamos deixar a parte do diagnóstico e vamos nos focar mais a parte de terapias médicas. E sem dúvida que uma das grandes possibilidades da física de partículas é a questão da radioterapia, que convencionalmente, mais tradicionalmente, é feita com raio-x. No entanto, já existem alguns centros, ainda muito poucos, mas alguns centros de tratamento que aplicam prótons ou íons de carbono no feixe. E a vantagem dessa terapia é que consegue-se aplicar uma dose que vá de libertar a sua energia máxima já perto do tumor. E é possível controlar a dose para que a máxima radiação seja libertada perto do tumor e evite os efeitos colaterais em tecidos saudáveis. Essa é uma vantagem, não é de todo algo que vai substituir a radioterapia, mas é algo que é bom ter como ferramenta para uma tomada de decisão que pode ser uma ferramenta útil para alguns pacientes. E, por exemplo, temos aqui o exemplo a nível de radioterapia. Os aceleradores lineares são usados para fazer essa terapia em hospitais e esta é uma unidade que pode ser usada em hadronoterapia, que é a primeira unidade do acelerador linear que foi criada por cientistas no CERN e que deu origem até a uma startup e que está a ser lançado para isso. No entanto, as tecnologias associadas à hadronoterapia têm também bastantes complicações, nomeadamente em relação à sua dimensão necessária, em relação ao peso, em relação ao custo, e por isso é que não são utilizadas em larga escala e ainda não têm muita aplicabilidade em termos práticos. Por isso, algo que o CERN também está a contribuir é no desenvolvimento de novos magnetos supercondutores que permitam focar o feixe de partículas diretamente na zona de interesse do paciente. Temos também outros tipos de tecnologias um pouco mais, digamos, computacionais, que têm permitido otimizar as tecnologias do CERN, como, por exemplo, o Cafein, que é um sistema de detecção de anomalias nos aceleradores, que analisa radiografias dos aceleradores e detecta falhas a nível da sua construção. E esse mesmo algoritmo de inteligência artificial que é utilizado para detectar anomalias nos aceleradores pode também ser utilizado para detectar, se for devidamente adaptado, para detectar tumores através de radiografias de imagem médica. Aliás, este é um projeto que teve um orçamento específico para ser explorado neste sentido, das aplicações médicas a nível do diagnóstico. Temos também outras ferramentas de simulação em física, que também acabam por ser a nível teórico bastante utilizáveis, não só as simulações de Monte Carlo, mas também estas simulações baseadas em agentes têm sido desenvolvidas no CERN e têm também criado bastantes colaborações a nível de não só para entender física de partículas, mas para entender o desenvolvimento neuronal e até mesmo qual o efeito de dose de radiação nos tecidos biológicos. Também existem outras tecnologias que permitem ter sistemas de reparação dos aceleradores. Por exemplo, quando há alguma coisa que falha, existem sensores que permitem fazer um plano de manutenção muito mais otimizado. E isso é uma das grandes vantagens do CERN,
é ter esse tipo de equipamentos que podem depois ser utilizados também pelos aceleradores lineares de hospitais para as terapias oncológicas. Bem, e para finalizar, deixo aqui a última partícula e um momento de eureka no CERN, que foi a grande celebração da conquista da descoberta experimental do bosão de Higgs. Eu não sei se vocês se recordam, isto aconteceu não há muito tempo, mas em 2012. Ou seja, basicamente o eletrão, que foi a primeira partícula a ser descoberta, a primeira partícula atómica a ser descoberta, foi descoberta em 1890 e muitos. E o bosão de Higgs foi só estamos em 2023, foi há 11 anos atrás. Não foi há praticamente tempo nenhum. Só para relembrar que o bosão de Higgs não tem ainda nenhuma aplicação, é só uma partícula que estava a faltar para que o Standard Model da física de partículas fizesse sentido, e esta partícula já tinha sido prevista teoricamente por Higgs e os seus colaboradores, e em 2012 esta partícula foi finalmente detectada pela primeira vez no CERN, e no ano seguinte Higgs e o outro colega que ainda era vivo receberam o Prémio Nobel da Física, e foi um momento bastante emocionante. Entretanto, eu vou parar aqui a partilha da tela. Ok. Pronto. Agora eu fico a pensar que vocês podem me questionar, não é? Então, mas já o Standard Model já está completo, já não há muito a fazer agora. E eu só gostava de dizer que também para incentivo de novas gerações que nos possam estar a ouvir, que na verdade ainda está tudo muito por descobrir. Aquela frase do filósofo Sócrates, só sei que nada sei, faz mais sentido do que nunca na física de partículas, porque na verdade a matéria, que é aquilo que nos rodeia, é só 5% do universo. E aquilo que nós mais sabemos é mesmo o tamanho da nossa ignorância. Isso é aquilo que temos mais certeza, porque sabemos que, por exemplo, existe matéria negra, que é 27% do universo. Sabemos que essa matéria é caracterizada por não absorver, não refletir e não emitir luz, sendo extremamente difícil de detectar. Sabe-se que existe porque tem um efeito gravitacional na matéria visível, e sabe-se que ela não interage com o campo eletromagnético. Mas pouco ou nada mais se sabe além disto. E depois temos a outra parte, que é a energia negra, que é aproximadamente 68% do universo, que é aquela energia que se sabe que é responsável pela expansão do universo, que está mais associada ao vácuo, e que o seu efeito sabe-se que não tem diminuído nem aumentado à medida que o universo se expande. Parece ser uma coisa constante. Mas realmente dá-nos uma noção, pensar nesta energia e nesta matéria negra como 95% do universo, dá-nos uma dimensão daquilo que ainda está por descobrir. E ainda temos, além disto tudo que eu falei, ainda temos o caso da antimatéria, que é como se fosse o espelho da matéria. Todas as partículas que existem em matéria, sabe-se, porque até já foram detectadas, ou que existe uma partícula equivalente
em termos de massa e com carga oposta, como antimatéria, que é como se fosse o espelho da matéria. Mas existem quantidades absolutamente diminutas no universo. Existem quantidades que não se sabe porquê, mas são quantidades que ou se perderam eventualmente em algum momento após o Big Bang, que ainda não se sabe quando, ou então ainda não conseguimos detectá-la. E o que é certo é que se interagisse com a matéria gerava uma enorme explosão e tudo acabava. Então... quer dizer, tudo acabava, dependia das quantidades, mas é produzida antimatéria, por exemplo, no CERN, em quantidades muito, muito, muito pequenas, e é um processo muito dispendioso e que poderia ser utilizado para produzir energia, mas é tão dispendioso que não se consegue sequer produzir quantidade suficiente. Apesar de ter sido uma ideia bastante explorada no livro Anjos e Demónios, não sei se alguém aqui leu o livro do Dan Brown, que é assim, um livro de ficção que pega nesse assunto. Mas é realmente ficção, porque na realidade produzir antimatéria é muito dispendioso e não é solução para os problemas da energia, não é? Problema energético. Mas já estou a ir agora por outros caminhos e agora acho que gostava mais de ouvir as vossas perguntas e se quiserem saber mais sobre algo. Ok. É muito, muito, muito interessante, né? A gente para pensar e passa um monte de coisas na nossa cabeça. Mas antes de eu falar qualquer coisa, Rafaela, temos questões, temos perguntas do público? Alguém perguntou alguma coisa? Ninguém mandou uma mensagem específica, mas se alguém tiver alguma coisa que quer perguntar agora, também pode ir mandando conforme a gente vai conversando, Tá. que a gente vai falando. Então, eu vou, enquanto isso, perguntar uma coisa para você. Você mostrando tudo isso, um dos slides você mostra vários tipos de aplicação, né? Onde, claro, o que você focou mais é na medicina, mas lógico que tem outros. Como que é visto lá no céu na questão da utilização desse conhecimento todo para fins, por exemplo, militares? Absolutamente proibido. E como que se controla, como que se proíbe, como que se inibe? Na convenção do CERN, na convenção inicial que foi escrita pelos cientistas fundadores do CERN, inclusivamente Niels Bohr e grandes pensadores da física na altura, foi em 1953, ficou logo escrito nesse Conselho Europeu da Pesquisa Nuclear que nenhuma tecnologia produzida no CERN poderia ser utilizada para fins militares. Ou seja, o que o Jonas está a perguntar faz todo o sentido e foi algo que já na altura da primeira convenção os fundadores não deixaram passar. E é absolutamente... E assim, não há conhecimento de sistemas militares que utilizam algum tipo de conhecimento vindo daí, né? Não, pelo menos diretamente, não. O conhecimento da física de partículas é livre, não é? É público. Claro. Mas a nível de aplicações, termos algum tipo de colaboração, não é possível. Não. Tá. Rafael, acho que tem uma pergunta, né? Sim, chegou uma pergunta aqui, eu vou ler. A Beatriz Lima perguntou: queria entender melhor como é o processo de buscar por algo sem saber exatamente o que está procurando. Primeiro se descobre uma molécula para depois entender para que ela irá servir na prática? Acho que talvez ela também está perguntando sobre antimatéria, energia escura.
Eu acho que, se eu entendi bem a questão, é mais no sentido de começamos por onde? Começamos pela aplicação, não é? Começamos por pensar numa aplicação e depois vamos à procura? Ou é do género, encontramos as coisas e depois vamos à procura da aplicação? Pelo menos foi o que eu entendi. Não sei se é isso que também acham que sim. Sim, acho que é isso, sim. Então, o CERN em si tem a sua opinião bem formada sobre isso. Quando os fundadores do CERN criaram o CERN, logo desde o início, eles determinaram que todo o orçamento do CERN, que é um orçamento para o qual vários países, não é? Estados-membros do CERN contribuem, todo esse orçamento ele tem que ser gasto no estudo da física fundamental, sem qualquer tipo de aplicação em mente. É unicamente pela curiosidade de compreender o universo e de entendermos mesmo de que é feita a matéria e quais são as partículas que existem. É mesmo com esse objetivo de curiosidade. O facto de já haver uma aplicação em mente não pode ser considerado nas experiências do CERN. Essa parte da aplicação acaba por ser uma consequência e não um fator direto. Ou seja, primeiro descobre-se o eletrão, imaginemos, e depois alguém teve a ideia de fazer eletricidade com isso. A mesma coisa com os prótons, não é? Primeiro descobre-se o próton e depois alguém pensa usar um próton para a hadronoterapia, por exemplo. E é assim que temos vindo a caminhar na física de partículas. É muito nesse sentido, de dar sempre prioridade primeiro à investigação fundamental, mesmo não sabendo, e depois tentar usá-la para o bem, claro, mas mesmo estando a explorar o desconhecido. É esse o lema do CERN, e foi algo que eu também acabei por absorver um pouco para mim e para a minha carreira, de certa forma. Eu acho que a gente, como cientistas, não, a gente mais ou menos, a gente sabe o que a gente está procurando, não é? É que às vezes encontra o que a gente está procurando e muito mais, né? Tem os encontros colaterais, né? Então, eu estava procurando X e encontrei o X, mas também encontrei Y e Z. E aí um outro colega pode ver isso e ter uma... Porque trabalha em outra área, isso que é legal, né? Ele pode olhar e falar, peraí, isso aqui eu posso aplicar para fazer outra coisa, né? E assim as coisas, o conhecimento vai diversificando e crescendo, né? É verdade. Aí você, de repente, vê que uma coisa que você inventou, que você pesquisou e encontrou uma solução para um problema específico, não é tão específico, ele pode ser usado para uma série de coisas. Isso dá uma satisfação muito grande, porque você começa a ver pipocar um monte de aplicações que você nem imaginava, né? Esse é o... Eu acho que a gente viveu isso, né, Carolina, com o nariz, né? Quer dizer, você faz um nariz eletrônico, fala, bom, eu posso analisar cheiros, né, odores. Aí batem na tua porta com problemas assim que você nunca pensou, e a pessoa acha que pode tentar usar um nariz eletrônico para resolver aquele problema. E muitas vezes funciona. Isso é muito legal, porque você sozinho você não pensaria nisso. E assim o conhecimento é uma coisa dialética, assim, vai crescendo, né? Vai diversificando. Eu acho que a aplicação também vem dessa necessidade que o Jonas agora falou, de alguém que tem um problema
na indústria ou na medicina, e que de repente conhece, neste caso, o nariz eletrónico e pensa, olha, legal, vou tentar estabelecer uma colaboração para usar esta tecnologia para avançar algo que eu ainda não consegui fazer. E é assim que as coisas avançam. E aí vem um vírus, né, e causa uma pandemia que você nem imaginava uma coisa assim, e de repente alguém chega a falar, espera um pouco, né? Será que o nariz não detecta o vírus? Aí você vai testar e detecta. E o seu nariz ganhou uma aplicação que você nem poderia imaginar, porque não tinha o vírus, né? Não tinha pandemia, então você não podia pensar nisso. Mas o fato é que quando a gente começa um trabalho, a gente tem que saber, sim, onde a gente quer chegar, porque senão a gente não consegue verba, né? Ninguém vai financiar um trabalho que você não sabe nem onde vai dar, né? Então, não, você tem que mostrar, falar, olha, isso pode ser, se funcionar, pode ser útil para tal coisa. Né? E depois você descobre que é útil para um monte de outras coisas que você nem pensava, porque às vezes nem existia, né? O problema não existia. E aí, ótimo, aí você pede mais dinheiro para poder pesquisar a aplicação num outro campo, e assim as coisas vão. E quando você se dá conta, você passou 30 anos trabalhando com alguma coisa que, né, durante 30 anos, a mesma coisa, só que vai evoluindo, vai melhorando, vai tendo mais aplicações. O Jonas tem razão, porque a maioria do financiamento funciona assim, com o objetivo final, e então eu vou investigar para chegar àquele objetivo. Embora eu acho que os fundadores do CERN, na convenção, ao escreverem aquela regra de que o budget, o orçamento, só pode ser usado para a investigação fundamental, eles já se estavam a querer proteger dessa parte, porque eles sabem que muitas vezes os países só financiam coisas com aplicação. Então, eu acho que logo desde o início que aquilo que eles queriam proteger no CERN era precisamente o facto de não ter que haver uma aplicação e ser só com o objetivo de entender o universo, sem necessidade de uma aplicação. E o que acaba por acontecer no CERN é que quando o orçamento que existe para explorar aplicações é um orçamento externo, ou seja, já é algo que vem de, ok, vamos então explorar esta partícula para determinada aplicação, mas esse orçamento tem que vir de outra coisa, tem que vir de uma empresa, ou tem que vir de um fundo específico para aquela aplicação. É assim que funciona no CERN. Era algo que eu não sabia, porque realmente é um conceito diferente do mais habitual, mas é assim que realmente a coisa funciona. Rafaela, você tem alguma pergunta? Acho que eu tenho uma pergunta mais sobre o tópico que vocês estão falando agora. É comum ter essas parcerias entre a indústria e o CERN? Por exemplo, imagino que as indústrias queiram incentivar, tipo, investir em algo que tem aplicação, né? Então, tipo, geralmente elas veem alguma coisa que foi, sei lá, uma partícula descoberta e pensa que poderia, talvez, dar em algo e investe, ou às vezes o contrário também, ela só incentiva a ciência fundamental, como você disse. Sim, não é tão comum, porque geralmente as empresas só investem em algo quando já têm muita garantia de que vai dar certo. Sim, imaginei. Então não é tão fácil esse tipo de colaboração ou parceria, mas há alguns casos, sim, há alguns casos, nomeadamente mais a nível de, por exemplo, já temos uma patente em relação a uma determinada mais a nível de tecnologias do que em relação a pegar numa partícula e vamos explorar esta partícula para uma aplicação. É mais a nível de tecnologias dos detectores ou de tecnologias que foram desenvolvidas para os aceleradores
e que de repente podem ser utilizados no equipamento de hospitalar para melhorar a eficiência, mas tem que ser algo já com algumas provas dadas, e depois há toda a questão legal de patentes, que pode ser uma tecnologia desenvolvida em conjunto ou pode ser algo que está registado pelo CERN e que o CERN fica com a patente e depois tem um custo utilizar essa tecnologia para a empresa. Mas funciona, acaba por cada caso ser um caso, mas sim, existem bastantes colaborações com a indústria, mais a nível de tecnologia. Uhum. Legal. E no CERN tem, tipo, várias divisões, assim. Por exemplo, eu achava que era mais focado na parte de... Não sei muito bem como diferenciar, mas da física de partículas, no ALICE, os aceleradores. Mas você comentou que tem uma área mais dedicada à biomedicina, né? Sim. Isso sempre existiu? Não, é bem recente. É bem recente essa área. Agora, foi com certeza já depois de eu acho que existe há cerca de, ainda nem há 10 anos. Eu acho que ainda nem há 10 anos que existe o Knowledge Transfer para aplicações médicas. Foi algo mais recente. Sim. E é um desafio porque a parte médica é sempre de uma exigência muito grande a nível de certificação, a nível de gestão de riscos. E eu, quando trabalhei no CERN, senti que ia ser mais fácil do que aquilo que efetivamente foi, porque eu senti essa dificuldade fora do CERN e pensei que no CERN talvez fosse mais fácil pelo nome que já tem associado e pela confiança que transmite enquanto organização. Mas não, é um desafio enorme essa parte das colaborações médicas. Mas realmente consegue-se. Há colaborações, por exemplo, com centros de hadronoterapia. Já existe um centro de hadronoterapia em Itália, já existe outro centro de hadronoterapia em Áustria. E existe uma grande colaboração em termos de conhecimento, em termos de materiais utilizados. E realmente existe um grande esforço do CERN em ouvir da parte da comunidade médica quais são as necessidades, porque realmente estar a criar problemas nunca é a forma certa, é mesmo ouvir das pessoas que trabalham nas áreas o que é que ainda está por fazer e como é que o CERN pode preencher essas lacunas com o que tem. E depois há muita comunicação também interna com os cientistas para tentar descobrir qual é o que é aquilo que pode efetivamente ajudar. É legal, muito interessante tudo isso. É um trabalho muito interessante. Vou fazer uma última pergunta, que acho que você já pode imaginar qual vai ser, né? Aproveitando, né, a deixa da Beatriz Lima, né, sobre saber para que vai servir na prática o que a gente está estudando, né? Você hoje estuda o comportamento de peixes, né, de cardumes, não é isso? Sim. Então, para que vai servir tudo isso? Para que pode servir tudo isso? Qual o objetivo? Então, eu acho que eu vim para este projeto precisamente por já estar desperta para o facto de que nem tudo tem uma aplicação óbvia. Então, eu acho que foi isso que me fez vir para este projeto, apesar de eu ser uma entusiasta das aplicações médicas e biomédicas, ou não fosse essa a minha formação, ou não tivesse eu feito um doutoramento em nariz eletrónico, que tem inúmeras aplicações. Mas, no fundo, aquilo que eu compreendi ao trabalhar no CERN é que
às vezes nem tudo tem logo uma aplicação. Ou seja, eu neste momento estudo comportamento animal, estudo, neste caso, comportamento coletivo em peixes. E a verdade é que nós estamos a estudar o comportamento sem ter uma aplicação em vista. É pela pura curiosidade de entender como é que a biologia funciona. Neste caso não são partículas, não é? Não estamos a reproduzir o Big Bang, não é tão ambicioso como isso. Mas acaba por ser muito mais complexo do que isso, porque tomar de decisão em seres vivos é algo extremamente complexo. E as neurociências acabam por ser um conjunto de perguntas que acaba por ser muito semelhante a qual é a origem do universo. O mesmo se passa com as neurociências, não é? O que é o nosso cérebro? Como é que o nosso cérebro funciona? Aquilo que se sabe sobre o cérebro é tanto ou menos que aquilo que se sabe sobre a origem do universo. E então, tudo para responder que não há uma aplicação concreta em vista. No entanto, eu tenho uma grande confiança em como o conhecimento em si vai ser sempre válido e é sempre conhecimento a nível de natureza e biologia válido, mas eu tenho uma grande confiança na metodologia que nós utilizamos para estudar os peixes, que é uma metodologia computacional, reprodutível, escalável, e que eu acredito que possa ter muito mais aplicações para além desta de estudar os peixes. E acho que o facto de ter estado em Knowledge Transfer me abriu um bocadinho os horizontes para isso, porque eu acredito que esta tecnologia que nós usamos para seguir peixes de uma forma automática, computacional, pode ser, por exemplo, utilizada para caracterização de sensores, por exemplo, de narizes eletrónicos. Pode ser para fazer uma caracterização automática. Pode ser utilizada para seguimento de células em microscópio. E pode vir a ter aplicações médicas, eu acredito que muito interessantes também. E tenho alguma confiança em como o projeto, se houver esse financiamento um dia, pode evoluir nesse sentido. Muito bem. Ok, eu vou então agradecer a você pela excelente live. Adorei, muito boa. E dizer aqui que eu tenho uma grande admiração por você, que saiu de Santo André. Eu conheci Santo André, uma localidade pequena, né? E foi com muita coragem para o Brasil, não é? Depois dos Estados Unidos, foi trabalhar na Suíça e agora de volta em Portugal. E é um belíssimo currículo, né? Uma belíssima vivência acadêmica, uma idade, você tem muito pouca idade, né? Mas já tem um currículo espetacular. Então, meus parabéns e muito obrigado, Rafaela, e muito obrigado a todos os presentes. Nós vamos editar esse vídeo e depois colocar no canal do YouTube desse projeto, Ciência Simplificada, para quem não assistiu, ou quer reassistir, ou quer assistir com legendas em outro idioma, vai ser sempre possível. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigada também pelo convite, pela forma como foi recebida, Rafaela e professor Jonas, a todos os presentes por terem tirado um pouco do vosso tempo para nos ouvirem hoje. E espero que tenham aprendido algo sobre física de partículas e aplicações médicas. Se isso aconteceu, valeu tudo a pena. Obrigada. Obrigada, Ana. Foi ótima a palestra. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.